Olá a todos, sejam bem-vindos à minha última aula do curso de Design Responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aí finalizar o nosso projeto, tá? Vamos corrigir aí algum erro que ficou aí e vou passar também algumas dicas e abrir também aí a mente de vocês, mostrando alguns exemplos de projeto real, um exemplo aí de um aluno que eu achei bastante bacana, tá ok? Então vamos lá. Eu estou aqui com o nosso projeto final, né? Ele já está aberto, já está finalizado. Mas perceba que na última aula a gente fez aí um autoload, né? E se você utilizou aí com a variável intervalo para definir aí um tempo para que o site seja aberto, ele está funcionando normalmente. Mas se você utilizou aí o autoloader dentro daquela função, do jeito que nós deixamos aí na última aula, é possível que ele esteja causando erro, ou seja, ele não está carregando o site corretamente. Veja que eu estou aqui com o nosso site aberto. Se eu apertar aqui F5, apertei F5 e o nosso site só fica atualizando, ou seja, ele não vai abrir, certo? Algumas vezes ele vai abrir, outras vezes não, ok? Por quê? Porque o nosso autoloader ele está no lugar errado, certo? Então vamos lá. Primeira correção que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir aqui o nosso arquivo funções, tá? E temos aqui o nosso onload aqui, certo? Se você está utilizando desta forma aqui, vai estar funcionando corretamente. Por quê? Porque está dentro da função. No entanto, o nosso load ele tem que ficar fora, ele tem que ser principal. O nosso onload aqui tem que ser aí a primeira função, tá? Ele tem que estar fora das funções que nós já vínhamos criando, tá? Então, já que eu selecionei, eu vou dar um Ctrl X para recortar, tá? Vou lá no topo. Perceba que dentro do nosso, nós iniciamos aqui o jQuery, né? E temos aí os nossos códigos. No entanto, o nosso load ele tem que ficar fora, tá? Ele tem que ser a primeira linha aqui, tá? Independente, certo? Alt Shift F aqui para indentar. Então, esta aqui é a maneira correta de se utilizar, caso você esteja utilizando aí o load, certo? Então, dou um Ctrl S aqui para salvar. E agora ele vai me exibir o site corretamente todas as vezes que eu apertar F5, ou seja, ele vai aguardar, vai carregar todo o conteúdo e vai ser exibido aí da maneira correta. A outra forma você pode utilizar aqui mesmo, pois nós estamos criando a variável, tá? Estamos setando um tempo. Se você quiser utilizar dessa forma, lembrando que o onload é a forma que vai ser executada somente depois que todos os elementos tiverem sido carregados, correto? Já a nossa intervalo aqui, ele apenas define aí um tempo para que seja liberado o site. Correto? Então fica aí essa correção, tá? No nosso site lá final, que está online, eu deixei sem esta linha e sem esta linha, tá? Então só tá isso aqui, ele não funciona corretamente lá, justamente porque muita gente simplesmente vai lá e copia, não aprende e sai por aí distribuindo. Então quem assistir a aula vai ter a correção, quem não assistir a aula vai pegar algo pela metade, tá? Então, o meu intuito, como eu sempre deixo claro, é ensinar e não entregar pronto. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Tá? Essa é a forma correta aí que deve ser. Bom, continuando aqui então no nosso projeto final, uma dica importante, tá, que vocês sempre devem estar verificando. Veja que a olho nu, o nosso site, ele funciona aí, está funcionando corretamente, certo? No entanto, se tiver algum pequeno erro, que você por acaso não esteja sendo identificado uma ideia profissional, caso você não tenha condições de estar utilizando uma ideia profissional, esteja digitando no bloco de notas, enfim, encontre algum erro que não seja explicado visualmente, então você pode apertar aí a tecla F12, tá? Eu estou utilizando aqui o Google Chrome, mas com certeza os outros navegadores também devem possuir esse recurso. Então eu já vim aqui para a aba console, mas normalmente ele abre aqui na aba elementos, né? Então a gente vê aqui o código fonte. A gente viu também que a gente pode editar aqui os estilos e ver os eventos que acontecem. E aqui na aba console, tá, é onde a gente vê aí os erros, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um erro falando que eu não tenho favicon, ou seja, eu não defini o favicon. É um erro interno, né? Assim, ele não vai influenciar no desempenho do seu site. No entanto, é importante ter para que realmente não tenha nenhum erro
no nosso site, no nosso projeto. Ou seja, esse favicon é o nosso ícone de favoritos. Voltando aqui no nosso NetBeans, eu vou simular aqui um erro, por exemplo, aqui, nossa variável, eu vou colocar aqui abobrinha. Perceba que aqui ele não me deu nenhum erro, ele só vai me dar um alerta ali, a variável global tal não foi declarada. Mas se eu estiver digitando um bloco de nota, enfim, cometi um erro, vou salvar e perceba que ele me mostra ali no F12 o erro que está acontecendo, ou seja, a variável não foi declarada, correto? Neste caso, o nosso site não vai carregar, certo? Então a gente tem que estar muito cuidado, você que está desenvolvendo aí, com o onload. Errou, veja que se não vai aparecer erro na tela, tá? Simplesmente vai aparecer que não foi declarado, mas dependendo do seu editor pode ser que nem isso aconteça. Então é importante você apertar F12, vir em console, no log e ver o que está acontecendo, tá bem? Fica aí a dica. Voltando aqui, dou um Ctrl S para salvar e o site é carregado. Se eu cometer um outro erro, por exemplo, nesse dentro aqui da função, posso colocar aqui, abobrinha aqui, nesse outro, veja que não está no onload, dou um Ctrl S para salvar, perceba que o nosso site foi carregado corretamente, certo? O nosso menu já está com erro, porque nós não temos a nossa função aqui, ó, definida. No entanto, a olho nu, no site, quando você entra, você não percebe nenhum erro. Mas no console, você percebe o erro. Ok? Então, é um fator importante aí para quem desenvolve. Um Ctrl Z aqui para voltar, Ctrl S para salvar. Ok? Então, vamos lá, vamos corrigir aí o nosso erro do favicon, né? Então, aqui, a gente já sabe como colocar, né? Você que vem acompanhando, fez o outro curso, você já sabe como definir aí o nosso ícone de favorito. Então basta a gente definir aqui no nosso link, rel, short com ícone, e colocar aí o nosso href, Ctrl / de espaço, nosso favicon está ali dentro da pasta imagens, favicon.ico. Você que acompanhou outro curso sabe como criar também seu próprio favicon, tá? Veja que aqui ele reclama de um favicon na raiz. No entanto, ao definirmos aqui o nosso favicon, tá? Ele já vai corrigir esse erro para a gente. Então, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Ele carrega o nosso site. E agora sim, nós não temos nenhum erro no nosso console, não mostra nada. Ou seja, então a gente tem que estar tomando cuidado com isso aí, tá sempre verificando, tá? Para que a gente tenha um site aí 100% sem erros. Ok? Então tá feito isso aí. Outra dica aí, bastante importante, é que você deve sempre seguir padrões. Um padrão utilizado, por exemplo, eu tenho aqui na folha de estilos, tá? Perceba que o nosso estilo, ele foi desenvolvido conforme as aulas, então ele não está numa ordem correta, ele não está numa ordem fácil de dar manutenção. E um padrão que a gente deve seguir é que sempre o reset deve estar no topo da página, seguido aí das tags HTML, depois os estilos do header, enfim, seguindo a hierarquia de estilos. Então vou descer aqui a parte de rolagem, vou lá onde a gente desenvolveu o nosso reset, aqui. Então essa parte eu já vou começar a corrigir aqui, tá? Subir aqui, então até aqui nosso formulário, perceba que é toda a parte de cima, vou recortar aqui, Ctrl X, vou lá acima, tá? E vou dar no Ctrl V aqui, ok? Como nós vimos, é claro que vai funcionar, deixa eu fechar aqui o nosso console, a gente já viu a importância dele. É claro que o nosso estilo e o nosso site funcionam sem essa ordem. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte, a gente deve sempre seguir padrões, porque fica mais fácil da manutenção, a gente sabendo onde os locais, onde as tags devem estar. Se você pegar a maioria dos projetos aí na web, você vai ver que o reset fica em cima, estilizado depois das tags padrões. Por quê? Porque você acha mais fácil, outra pessoa, se for preciso da manutenção do seu código, também vai encontrar mais fácil. Ou seja, você deve desenvolver projetos que sejam fáceis de dar manutenção, tá? Que não te dê trabalho. Então siga a ordem, estilize, põe o estilo reset em cima, as tags padrões,
depois coloca o header, né? Coloca aí o section, coloca aí sua galeria, aí vai seguindo os estilos, pega o destaque, enfim, deixa ali por último a tag footer, e por último, né, abaixo de tudo, você coloca aí as suas media queries, como a gente fez, ok? Então siga uma lógica para ficar mais fácil, isso é uma dica bastante importante, tá bom? Vou segurar a tecla do Windows aqui no meu teclado, tá? Eu uso o Windows 7, então, mas deve funcionar em outras versões. Eu seguro a tecla do Windows, aperto o D, ele minimiza todas as janelas para mim. Na pasta do nosso projeto, eu tenho aqui a pasta pública HTML e temos no nosso JS, por exemplo, os arquivos que a gente baixou. Esses arquivos que você não vai utilizar, eu recomendo que você crie aí uma pasta em outro local, tá? Que não seja, e copie lá, recorte para lá. Tá? Por quê? Porque é claro que se você for hospedar o site, você não vai ficar mandando esses arquivos descompactado ou compactado para lá, pois eles não estão sendo utilizados, então é inútil fazer isso. No entanto, é importante ter eles aí no seu computador, pois pode ser que o link do site mude, pode ser que a hora que você tente procurar lá o site está offline, né, não esteja mais disponível no diretório, tenha sido descontinuado, enfim, pode ser uma série de coisas. Então é importante que você tenha, né, uma pasta aí escrito ferramentas de site, enfim, guarde tudo, tá? Nosso projeto, por exemplo, na nossa biblioteca, nós temos o nosso Fancybox aqui, né? Onde eu aqui deixei apenas a nossa pasta que vamos utilizar. Mas quando nós baixamos, nós tínhamos um arquivo que foi deletado e uma pasta sem modificação, tá? Eu apaguei. Então é isso que você deve fazer. Você deve manter no seu site. Estes arquivos são os que devem ser enviados aí para hospedagem, né? Então você deve enviar somente os arquivos que você for utilizar. Tá bom? Fica aí mais uma dica. Outra coisa que talvez você não tenha percebido, mas eu espero que você tenha feito, que no seu formulário, né, no formulário que a gente desenvolveu, tem um atributo que é muito importante, tá? Eu acabei esquecendo de falar, mas você, como é muito aplicado, você provavelmente deve ter lido lá naquela página de formulário que eu deixei, que a gente tem um atributo chamado Read Only, ou seja, atributo somente de leitura. Quando a gente define esse atributo, né, dou um Ctrl S aqui para salvar, vou aqui no nosso projeto, vou abrir aqui nosso formulário e perceba que aqui no nome eu não posso alterar. Tá? Esse é um atributo muito utilizado, tá? Principalmente para quando você tem aí um site CPF, você vai ver quando o seu CPF é validado, depois ele só é exibido, você não consegue alterar mais, tá? Entre outros campos, ok? Então, uma diquinha bem rápida aí, tá? Não chega a ser uma dica, é só mais um conhecimento, tá bom? Para que você tenha ele também. Ctrl Z aqui para voltar. Então, nosso projeto, tá? Ele está finalizado, tá? Siga a hierarquia, siga o padrão e use sua criatividade para criar diversos outros sites. Como eu falo sempre nos meus projetos, eu gosto de desenvolver projetos reais, projetos que realmente vão te ajudar a desenvolver diversos outros tipos de site. E seguindo essa ideia, eu tenho aqui um site, tá? É de uma empresa, você pode acessar aí, ó. É um site real que ele existe, tá aí, moradadosolhotel.com.br. Então você vai perceber que nesse site, tá? Não tem nada que a gente já não tenha feito nos dois cursos, tá? Tem o menu, temos aqui essa animação com o texto mudando de cor, a gente utiliza ali o Animation. Temos exatamente aqui o mesmo slide utilizado aí no curso 1, né? De HTML5, CSS3 responsivo. Tem um formulário, tenho aqui um calendário, tá? Eu peguei lá naquele site gscripts.com.net, né? Se eu não me engano. Enfim, no site lá que a gente utilizou. Então, você vê lá que tem muitos e muitos scripts de diferentes categorias que você pode estar utilizando. Não tem nada, você dá uma olhada aí no site, tá? E você vai ver que exatamente a parte visual, exatamente a mesma coisa. Você é capaz de desenvolver sites como esse e uma infinidade de muitos outros, tá? Se você vir aqui com o botão direito, código fonte, você vai perceber que ele está otimizado. Por quê? Porque foi feito, né, uma otimização, né, de performance web. Caso você não conheça, eu recomendo que você faça o curso de performance web, tá? Para deixar aí seu site muito mais rápido,
mais eficiente, tá? Então você perceba que temos aqui, ó, nosso sistema de grid exatamente igual, tá? Que a gente desenvolveu, as nossas tags, estilização, enfim, tudo, né, foi desenvolvido. Tudo que foi desenvolvido neste site, você é capaz de desenvolver também, correto? Tem uma diferencinha somente aqui, que eu vejo aqui em apartamentos, não é diferença, é só um plugin também diferente. Quando a gente clica aqui em uma foto, tá? Neste caso aqui, ó, abriu a janelinha, muito parecido com o nosso Fencebox. Eu particularmente gosto mais do Fencebox, mas neste caso foi escolhido o Shadowbox, tá? Se você quiser dar uma pesquisada, é a mesma coisa, tá? Do Fencebox, só que com menos recursos, é o que acaba tornando um pouquinho mais rápido, ok? Então, dá uma navegada aí depois e descubra aí o que você pode fazer, certo? Tudo que existe nesse site, que é um projeto real, um projeto que existe, né, que eu gosto de passar esse tipo de conhecimento, você é capaz de desenvolver, ok? Então, use sua criatividade. Eu queria apresentar aqui mais um site, tá? Deixa eu subir aqui acima. Estava navegando um site que eu achei bacana, tá? Pode ser que tenham mais, mas esse me foi apresentado, tá? Se eu não me engano, foi pelo Giovanni. O site dele, então, é baseado no que nós desenvolvemos, tá? No entanto, ele fez várias modificações. Eu achei muito bacana. Eu gosto desse tipo de coisa. Gosto de passar meu conhecimento, mas para que você desenvolva os seus próprios projetos, né? Veja que ele tem um menu aqui, ele modificou todo o menu, colocou ali fundo diferente, né? Modificou aqui os ícones, ficou muito bacana. Fez aí duas galerias diferentes, né? Colocou planos de fundos diferentes. Enfim, ele usou a criatividade, né? Usou os conhecimentos adquiridos para desenvolver um site que pode ser um site real, tá? Talvez seja fictício ou não. No entanto, a ideia foi bem bacana. Você pode, com certeza, desenvolver, como no exemplo passado e nesse, diversas, infinitas possibilidades de site, tá? Então, neste site aqui também não tem nada que você não tenha aprendido, tá? Tem aqui um formulário. No entanto, este formulário é um formulário pronto, tá? Você pode encontrar ele gratuitamente, assim como muitos outros. Tem até um site aqui embaixo, caso você queira. Enfim, tem uma animação que ele modificou, tá? Eu achei bem legalzinho também, tá? Enfim, é um projeto que ele desenvolveu com os conhecimentos e que usou a criatividade dele para desenvolver. É um site real, que pode se tornar real, né? Site para alguma empresa, ele pode usar a sua criatividade, seus conhecimentos para estar desenvolvendo aí sites estáticos. Então, para você que acompanha o curso, tenha certeza que você é capaz de desenvolver infinitas possibilidades de sites estáticos, ok? Então, você pode se considerar um desenvolvedor front-end atual e capaz, ok? Então, eu gostaria de agradecer aí imensamente você que me acompanhou até agora, tá? Nesse curso e no outros. E eu só peço a vocês que compartilhem, tá? Que curtam, que comentem, que divulguem. Quanto mais gente acompanhando, mais incentivo eu tenho para desenvolver novos cursos, tá? É o incentivo e a participação de vocês que me incentiva a desenvolver novos cursos, tá? Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que cursos como esses são caríssimos e a maioria te ensinam de forma errada, tá? Não te dão possibilidades, não te apresentam projetos reais, projetos válidos pela W3C, tá? Te apresentam, na verdade, um monte de gambiarra, um monte de porcaria, né? E que cobram aí, preços absurdos, ok? Então, meu muito obrigado para você que acompanhou este curso e para você que vai acompanhar os próximos, ok? Então, na parte de front-end, você já é totalmente capaz. Basta agora se dedicar e aprender uma linguagem de programação. Eu vou estar ensinando PHP, tá? Uma linguagem de programação dinâmica. E, com certeza, com o incentivo de vocês, com a divulgação de vocês, eu vou ensinar muito mais outros cursos, tudo bem? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado e até o próximo curso.